Pode ser, amados irmãos, mais um episódio do podcast Hora de Romper. Nessa noite, dois convidados especiais, dois brother. Cantor Ronaldo Moraes, você está conosco mais uma vez? A paz do Senhor, povo de Deus, estamos aqui com mais um episódio que vai ser abençoado. A gente já conversou aqui muito com ele, já tá num papo bem legal. E eu creio que o episódio de hoje vai testificar muito a fé de vocês, viu? E Pastor Tiago, apresenta os convidados. Maravilha, dois brother aqui abençoados do Ministério Toque de Cura, Django e André. Hora de romper. Tamo junto. Glória. Tamo junto. Muitos anos de amizade, muitos anos de É. caminhada na presença do Pai. É um prazer receber vocês aqui. Com muita alegria no nosso programa, né? Mais um episódio 8. E vamos direto ao assunto, né, Cantor Ronaldo Moraes? Com certeza. Vamos pra cima que tem muita coisa pra falar hoje, né? É verdade. Fique atento que vai ser coisa forte. Tem polêmica aí, hein? Django, como você conheceu Jesus? Cara, eu vou me apresentar, né, um pouco aqui. Meu nome é Django, é nome mesmo, né? A galera, até a gente tava comentando aqui de onde que surgiu esse nome. Meu nome é um pouco diferente, né? Meu pai gostava de Bang Bang. E na época eu nasci, né, lá em 1987, e meu pai escolheu esse nome, então é um nome mesmo, né? E eu sou evangelista na Assembleia de Deus de toda a terra, sou líder da banda Toque de Cura, né? Vou falar um pouquinho aqui das minhas formações. Sou formado em administração, sou pós-graduado em gestão empresarial, sou pós-graduado em liderança humanizada. Então, eu também executo um trabalho fora do meu sistema de analista tributário que eu sou, com o Ministério Toque de Cura, que é uma banda que eu tenho. Tá aqui o André aqui do meu lado, que já vocês vão conhecer, né? E com alguns projetos sociais que ao longo do podcast a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Uhum. Basicamente, a minha família, ela não era cristã, né? Sim. A minha mãe sempre foi kardecista, até quando ela conheceu Jesus efetivamente, né? Então, a gente era pequenininho, nós somos em 4 irmãos. E sempre tem aquela tia que leva para a igreja. E eu não nasci aqui em São Paulo, sou do interior de São Paulo, sou de Paraguaçu Paulista, uma cidade bem pequenininha, perto de Assis, Marília, ali no centro-oeste do interior de São Paulo. E sempre tem aquela irmãzinha que passava na casa lá e levava todo mundo para a igreja. E minha mãe, por mais que ela não gostava de evangélico na época, mas ela nunca proibiu. Então, Amém. nosso primeiro contato com a igreja, com Cristo, né? Eu não vou falar da data que eu aceitei Jesus, porque eu fui aceitar Jesus, entender o que era Jesus ali com 11, 12, 13 anos. Mas desde os meus 7 anos eu já frequentava a igreja cristã, que foi sempre a Batista, né? Então, esse primeiro contato com Cristo foi através dessa irmã, né? Que deve estar agora com seus quase 90 e poucos anos, a irmã Alice, e ela ainda está viva. Glória Toda a vez Deus. que eu vou lá, Glória eu a vou na Deus. igreja, vou na igreja que eu era membro lá, e faço um voz e violão com eles lá, uma igreja, né, bem antiga já, né, da Convenção Batista, e ela ainda está viva, ainda trabalha com crianças lá. Que Ela bênção. faz esse projeto com crianças. Eu vim de uma família muito humilde, então, a priori é porque a gente passava necessidade, eu não tenho medo de falar isso aqui. Então, por conta que a gente não tinha o que comer em casa, ela passava lá e levava a gente para a igreja, e lá dava almoço pra gente, um café pra gente. Então, todo esse primeiro contato com a igreja foi por necessidade mesmo. E lógico, depois a gente conhece a Cristo e se apaixona por Cristo, e a gente vai falando sobre isso conforme a gente for desenrolando o assunto aí. E você, André? Como conheceu a Jesus? Na verdade, eu comecei na igreja católica, né? Eu era católico quando eu tinha uns 7 anos. Aí, igual, mesma situação no Django, mãe kardecista, espírita, ficava nessa parte de católico, espírita, Umbanda também, já fui até na igreja Mormon. Só que um dia, o que aconteceu pra eu? Minha família inteira sempre foi da congregação. Só meu pai e minha mãe era católico. Só que aconteceu um problema em casa, né? Um testemunho rápido. Minha mãe passou mal. E eu falei, Senhor Jesus, eu não te conheço, mas se o Senhor salvar a vida da minha mãe, eu vou te servir. Passou uma semana, graças a Deus, Deus cuidou, não aconteceu nada com a minha mãe. E simplesmente meu primo me chamou para ir na congregação, eu aceitei, que eu tinha falado, eu tinha que cumprir minha promessa, fui. E depois não saí da congregação. Só que aí, passando o tempo, né? Conheci o Django, sempre toquei guitarra, e a congregação sempre foi de instrumento orquestra, né? E eu tentei aprender violino, não conseguia, sempre tive dificuldade com música, assim, de tablatura, e tentava, não conseguia. E Deus fez uma obra porque eu sempre toquei guitarra, Deus chamou
conversando com o Django na academia. Eu conheci o Django fazia uns 2 anos. E Deus fez uma obra de acabar indo tocar com ele. Ele chamou para fazer base para ele tocando o violão. Acabei indo tocar com o Django, né? Mas eu sempre fui da congregação mesmo. Acabei sendo da congregação, mas mudei. Acabei indo para Batista para tocar junto com o Django mesmo. Através de um propósito, Através de um propósito. Deus te resgatou. Sim, sim. Maravilha. E através de uma necessidade, De uma Deus te necessidade. apresentou. Aí Sim. você conheceu um pouco, você, Contou né, a gente histórias, já muitos há anos. 12 anos. 12 anos. Sabe quem entrou, quem saiu, quem premiou, Eu acho quem que tá eu não na tinha mais banda cabelo, hoje. eu não tinha Não cabelo tinha mais. mais cabelo. Já conheci ele sem cabelo. No meu Deus. É. Prefiro não comentar. Doutor Ronaldo Moraes? E, Django, eu me lembro conversando com você pelo WhatsApp. Sim. Você falou que teve um período que você intercedeu por uma professora, não foi? Sim, o meu primeiro. Então, assim, ó, pra entender por que eu escolhi o nome da banda, chama Toque de Cura. Uhum. Então, por que foi Toque de Cura? Porque então, nessa minha infância, nesse contato com Cristo, eu já tinha aceitado a Jesus, mesmo pequeno. Eu lembro como se fosse ontem, eu tinha 11 anos. Sim. Meu pai bebia muito. Né? Então, Uhum. por conta dessa infância difícil, falta de grana, minha mãe sempre trabalhou para fora, meu pai sempre teve problema com bebida, né? Inclusive o porquê que nós vamos falar sobre isso, sobre os projetos que eu encabeço com clínica e drogas e com fome lá na África e suprindo isso, foi porque eu já passei por isso, então eu sei como é. Então, o meu pai sempre bebia, quebrava tudo, enfim. Então, por essa infância difícil, essa minha mãe... uma cidade pequena, no interior. Minha mãe trabalhava na casa dessa professora, que era minha professora, uma cidade pequena. Uhum, Né? todo mundo se conhece, Isso, né? eu já tinha aceitado Jesus, então já estava caminhando, conhecendo, escola bíblica dominical, e eu sempre queimei por Jesus, né? Uhum. E aí eu comecei a orar dentro da minha casa. Nossos irmãos, mas eu sempre... Eu já tinha sido escolhido para um chamado, então eu sempre fui um pouco mais avançado sobre isso na questão de chamado, de intercessão do que os meus irmãos. Sim. Né? Então já começava a orar por eles, orar pela minha família, orar na igreja. E aí, eu orando lá pelas amigas da minha irmã, Deus tocou no coração dessa professora. Olha como é que as coisas acontecem. O Espírito Santo, porque quem faz isso é o Espírito Santo, concorda comigo? Ele tocou no coração dessa professora que tinha recebido um diagnóstico de câncer. Sim. Eu tinha, na época, ela tinha sido minha professora no 3º ano, só que eu já tinha meus 15 anos, eu já fazia parte do Ministério de Louvor, já estava ali meio Já que tava encaminhado, firme na obra, já estava né? firme na obra fazendo, já estava, sem saber, já estava executando aquilo, o dom, o chamado que Deus... É o meu propósito. Então, mesmo sem saber, mesmo sem entender, hoje entendo, sei o que é, mas mesmo sem entender esse propósito, a professora Neiva, ela já faleceu, lógico, um pouco depois, mas ela tinha recebido esse diagnóstico de câncer. E ela foi lá na minha casa e falou, Solange, fiquei sabendo que seu filho ora pelas pessoas. Imagina, eu tinha 15 anos. Uhum. Eu orava pela minha família, na minha igreja local. E eu recebi uma notícia dos médicos, já tinha uma intimidade com a minha mãe. E ele não pode orar por mim? Aí eu falei, lógico que eu posso. E fiz uma oração muito simples. Uhum. Porque o que Deus faz é simples. Glória. Muitas A vezes gente que tenta enfeitar demais, que tenta às vezes, enfeitar né? demais uma oração de cura. E se a gente for prestar atenção, biblicamente, Jesus, quando era para curar, ele não orava muito, não. Ele só executava. Quando era para orar para curar, ele só o quê? Ele só executava. Cura é essa. Então, posso falar ali para a câmera? Pode. Ó, é o seguinte, quando Deus quer curar, não adianta você fazer uma oração bonita, porque Deus conhece o coração. Então é o seguinte, quando você for orar por cura, só executa, Senhor, em nome do Senhor Jesus. E profetiza a cura que você quer. O segredo é esse. É simples. Eu fiz uma oração simples por ela. Aí tudo bem, passou, fiz uma oração na minha mente, 14 anos, adolescente. Uhum. Ela tinha câncer. Ela tinha câncer. O médico tinha dado 3 meses de vida para ela. Meu Deus. 3 meses de vida. Aí ela foi embora, voltou nos médicos para fazer todos os exames. Quando foi fazer os exames, cadê o câncer? Sumiu. Deus. Ela morreu de outra Glória a coisa, Deus. menos do câncer. Glória a Deus. Entendeu? Ela já era uma senhora na época. Mas não, ficou 3 meses. Não, viveu mais uns 10, 12 anos. Entendeu? Então, esse foi o primeiro contato com cura que eu tive. Por isso, quando eu criei a banda, todo mundo, na época, todo mundo deram uns nomes hebraicos lá, um monte de Shekinah, não sei o quê. Então, ela falou, gente, vai chamar Toque de Cura. Amém. Nossa, que nome... Mas na época soou estranho.
Olha como é que é. Na época todo mundo... Não, gente, aí eu contei o testemunho e falei, vai ser toque de cura. Quando eu contei o testemunho, eles já abraçaram a ideia como líder, né? Não, então vamos chamar toque de cura. E hoje o que a gente tem feito. E quantos anos tem essa banda? Já vai fazer 16 anos de banda. Meu Deus. Logo que eu casei em 2009, a gente começou a banda em 2010. Recrutei uma galera da igreja local. E desde lá foi permeando pessoas. Entra pessoas, sai pessoas. Né? A gente passou por umas 4 formações. Mas a banda nunca parou, né? Nunca parou. E uma coisa que é muito interessante foi porque um amigo nosso, que até tocou com a gente, o nosso meu professor de canto, o Flávio, ele vai ver esse podcast. Amém. Quero até honrar a vida dele. Flávio, quero honrar sua vida, porque você falou tantas coisas de Deus, eu quero honrar sua vida. O Flávio, ele pegou a gente cru, eu como cantor cru, e ele deu as primeiras aulas de canto pra gente, e ele falou uma coisa em off pra mim, falou, Django, banda é o seguinte, o chamado Deus deu pra você e pra sua esposa, pessoas vão permear. Só que no começo você é apegado a pessoas. Antes de você entender o propósito, você é apegado a pessoas. Então você acha que aquelas pessoas não vão mudar. Só que conforme o tempo e conforme o propósito e conforme aquilo vai ficando sério, passa pela peneira de Deus. E quem não está no propósito, ele vai permear. Ou seja, foi bênção até aqui e amém. Mas daqui para frente, eu tenho outras coisas. E foi o que aconteceu comigo. O pastor Thiago pegou um pouquinho da antiga formação. E hoje, nessa formação que eu tô, não tem ninguém. Só tem eu e minha esposa, o resto é tudo novo. Tá o André de novo. Como Deus falou. Como Deus falou. Deus falou assim, ó, vai permear. E hoje o Deus falou assim, vai ficar. Olha como é que... Olha que para cada tempo é um tempo. Porque hoje a palavra é, vai ficar. E antes era, vai permear. Então eu sei que essa galera que tá comigo hoje é a galera que vai romper, que vai ficar, que vai colher. Entendeu? Porque não é sobre banda, é sobre ministério. É sobre ministério, é sobre vocação, é sobre chamado, é sobre abrir mão quando precisa abrir mão, é sobre tirar do bolso e colocar do bolso quando precisa colocar. E qual foi o dia mais dolorido que você tocou? Mais difícil? Quando eu perdi a minha mãe. Meu Deus. No mesmo dia você tocou? Eu perdi minha mãe na quinta-feira e toquei no sábado. No sábado? Inclusive foi um feriado dia 12 de outubro. Me marcou muito porque meu sogro faz aniversário dia 12 de outubro. Então, 2016, minha mãe já estava... eu já tinha ido ver minha mãe, que minha mãe sempre fumou também. Aceitou Jesus, mas continuou no vício, fumando. Já tinha perdido meu pai morreu em 2008. Sequela de bebida, de fumo a vida inteira. Fui lá, orei por ele. Só que desde a morte do meu pai, Deus já falou comigo, filho, tem coisas que eu faço, mas tem coisas que são escolhas. Vou falar para a câmera de novo. Olha aqui. Você só vai colher o que você plantar. Verdade. Então é o seguinte, como que eu poderia fazer como Deus? O Espírito Santo falou para mim. Eu poderia curar o seu pai disso. Da enfermidade, né? Dos vícios, né? Só que ele Como curou a professora. Como curou a professora. Só que ele fumou e bebeu desde os 15 anos de idade. São escolhas. A vida é feita de... Escolhas. Né? Então, as suas escolhas hoje definem o seu lá futuro. Na frente, né? As decisões que você toma hoje definem o seu futuro. Quer pegar essa? As decisões que você toma hoje definem o seu futuro. Ô, André, agora falar um pouco de você, varão. Sobre... Você entrou no Ministério Toque de Cura, né? Você falou que já tocava, era da congregação, né? Sim. Mas qual foi a sua experiência com Deus de algo marcante? Assim, você falou que fez um propósito com o Senhor, né? Sim. Deus curou, né? Mas você também é do Ministério Toque de Cura, né? Sim. Mas o convite do Django te marcou? Marcou porque, na verdade, foi um propósito de Deus. Como eu falei, eu era na congregação, né? Não tocava na congregação, mas sempre tocou guitarra, violão, sempre fui da música, mas é um instrumento que não cabe dentro da congregação. E eu passando uma necessidade muito grande na época, tava trabalhando, eu trabalhava muito, das 5 da manhã, acordava às 5 da manhã, chegava às 10 horas da noite em casa, e eu praticamente, o final do mês, não fechava as contas. Meu Deus. E eu falei, Senhor, eu tô te servindo faz... Eu lembro até hoje, eu tava no metrô, saindo do metrô, descendo a escada no metrô, e eu pensando, falando, orando com Deus, falei, Senhor, te servi faz 12 anos, eu não vejo, parece que caminho que muda, eu tô numa situação difícil. E eu acho que foi a voz mais forte que eu ouvi de Deus na minha vida. Foi Deus falou, você não tá me servindo, você não tá fazendo a minha vontade. Dentro do metrô? Dentro do metrô, Deus falou no meu ouvido,
fortemente não falou, ele falou desse jeito: você não faz a minha vontade. Você não faz a minha vontade. Aí eu parei, travei, fiquei parado no metrô 1 minuto, sem entender. Eu falei, foi Deus, porque foi muito forte essa voz. Eu nunca senti tão forte, desde palavras que eu recebi na igreja. Aí eu falei com Deus, falei: Senhor, então me ensina a te servir, porque eu então tô fazendo errado. Acho que eu faço certo, do jeito que você quer, então me ensina. Aí eu fui trabalhar, passou mais ou menos 2 dias, eu na academia, treinando, tinha sido acabada a pandemia, eu já conheci o Django, foi no final de pandemia. Isso aí. Final de pandemia. Final de pandemia, eu já conheci o Django da academia, de uma outra academia 1 ano atrás, antes de acontecer a pandemia. E tinha encontrado o Django, ele tocando, ele com a guitarra lá na academia, que ele tava com a guitarra, tava na case, ele tinha levado pro luthier. E eu falei: nossa, legal sua guitarra, se conhece. Aí ele: nossa, legal, você toca, perguntou. E eu falei pra ele, pô, eu tocava. Eu tava fazendo faculdade na época, falei: faz 6 anos que eu não toco guitarra. Beleza, o que aconteceu? Teve a pandemia, fiquei 1 ano em casa, eu fiquei 1 ano tocando guitarra todos os dias. Treinando o que eu não... Fazendo vídeo, fazendo tem um canal de vídeo. guitarra que ensina solos, tudo, essas Depois coisas. você vai passar o canal pra gente. Sim, não, legal. E eu, nesse tempo, fui treinando guitarra, violão, que eu não tinha parado o tempo. Voltei seguindo a história, o testemunho. Passou 2 dias, encontrei ele na academia e Deus falou comigo fortemente: fala com ele pra ele não parar. Aleluia. Aí Foi uma troca, na realidade, assim. Já estava passando por aqueles problemas que você já sabe como amigo, né? E precisando de uma pessoa fazer base, porque a galera tinha saído do tecladista, saído do fulano. Falei, ficou só eu, o Batério, né? Eu, o Patrick e o Diego na época, né? Enfim. E aí eu falei: preciso de alguém para fazer base, porque fica muito ruim. Eu vou solar, como é que eu vou solar? E fica vazio, né? A gente é uma banda de rock. Isso. Sem ter 2 guitarras, não fica rock. Fica, mano, YouTube, né? E você sabia que era rock? Eu, na verdade, não. Eu sabia que o Django tocava, porque eu via os vídeos dele às vezes aparecia no Facebook ele tocando. Eu falei: nossa, legal os louvores. Mas só aparecia assim, rápido, foto. Eu falei: legal. E Deus falou isso pra mim, falar pra ele. Eu falei: eu não vou falar, não. A gente sempre dá... Só que aí Deus falou no meu coração e eu lembrei. Eu falei que pedi pra me ensinar, né, a servir melhor. Então tem que fazer, né? Deus mandou, tem que fazer. Aí falei com ele: ô Django, Deus tocou assim. Eu sei que tá nada a ver. Aqui é na academia, não tem... Ele era magro. Agora tá bom. E aí não Deus... tanto assim, né? Não, tava forte já. É. Aí eu falei, ó, Deus mandou falar isso, eu não sei o que é, mas Deus mandou, tem que falar. E ele falou pra você continuar, não parar no propósito que você tem, não sei o que é, não sabia nem dos projetos que ele tinha, só sabia. Deus mandou falar, falei. Passou 10 minutos na academia, ele passando um pro lado pro outro, ele: André, você não quer vir tocar comigo? Aleluia. Aí eu falei... Bate pronto. Deus gerou, né? Não. Gerou uma Em situação. 2 dias, ali, foi ó. coisa de 2 dias. Eu já tava olhando. E 2 dias já Foi tava... 2 dias que eu falei: me ensina, senhor. 2 dias depois eu encontrei o Django na academia e pior que eu não tinha tempo. Eu aceitei. Eu falei: ele vem tocar sexta comigo, vem fazer base. Eu aceitei. Eu falei: tô pedindo pra Deus me ensinar. Mas eu pensei: meu Deus, eu tô trabalhando às 5 da manhã, às 10 da noite. Como que eu vou tocar violão, guitarra? Não consigo nem ter tempo pra respirar. Aí eu falei: eu pedi pra me ensinar, né? Beleza. Passou 2 dias, eu recebi uma proposta de uma entrevista. Isso foi na segunda-feira, eu falei com ele. Na quarta, recebi uma entrevista. E ele falou: sexta-feira, vem tocar aqui no estúdio com a gente, vem fazer um teste. Te aceitei. Deus preparou, fiz entrevista, passei na entrevista na quinta-feira. Na quinta-feira, quando passei na entrevista, e eles me falaram o horário assim. Eu ia trabalhar coisa assim, que eu ia fazer meu horário, eu só precisava cumprir umas metas lá, que eu ia trabalhar como bancário, e não tinha horário fixo. Simplesmente Deus preparou o tempo que eu não tinha para tocar. Em um dia, eu cheguei até pro Django, quando cheguei na sexta-feira, feliz: ô Django, aconteceu feliz, isso. ele chegou. Aconteceu isso, Deus falou que ia fazer. Deus preparou o Deus tempo. preparou tudo. Eu falei: ó, Django, Deus preparou isso. Aí E o ele dobro. Aí ele falou uma palavra para mim. O dobro. E os valores, dobro, Deus multiplicou. Foi nem no dobro, foi muito mais. Foi muito Mas mais. André, você acha que a voz de Deus ter falado com você que você não estava fazendo a vontade de Deus porque você já estava numa situação acomodada? Você acredita que seja isso? Sim, Porque eu você acho. estava só focando só na sua vida pessoal e esquecendo de Deus. Exatamente. Eu tava aquele cristão que só tá seguindo ali, faz uma oraçãozinha, tá bom, mas esquece que Jesus, ele
É Andava mais e fazia além, né? milagres, fazia coisa. Ele trabalhava para a obra. Ele não era só ele ali, vou cumprir meu propósito, vou. Não, Vou era... pro culto e vou embora. Exatamente. Vou pro culto e eu era esse. Vou pro culto, acabou, já sou cristão. Vou pro culto de domingo e tá bom. Vai muito além E disso. foi muito além disso e eu pedi para Deus me ensinar. E chegou na sexta, eu fui tocar com o Django, rápido ele falou, nossa, André, você falou isso, aí ele me deu a palavra de Jonas, né? Ele falou, nossa, lembra Jonas? Meu Deus. Aí ele falou que Jonas estava indo para um lado e para o outro, e eu guardei essa palavra porque realmente eu ia para um lado que eu achava que tinha que ir, mas eu tinha que ir para o outro lado. E quando eu aceitei o propósito, Deus abriu todas as portas, foi tudo eu falei para ele, tá tudo dando certo, Django, eu tô querendo, Glória a eu Deus. eu falei, nossa, eu quero aconteceu até um testemunho, eu queria uma case de violão, eu falei, nossa, Django, Deus tá preparando tudo que eu falo, putz, eu preciso disso, Deus, no outro dia, aparecia. Depois que eu entrei pro toque de cura, que eu comecei a fazer a vontade de Deus... Deus embaraçou, abriu as portas. Exatamente. Deus começou só a facilitar, porque era isso que Deus queria pra minha vida. Então tem gente que tá de um lado pro outro. Às vezes a pessoa, que nem ele passou por essa experiência, né? Ele tava tão focado na vida pessoal dele que ele tava esquecendo de verdadeiramente fazer a obra de Deus. Porque, infelizmente, a gente tá vivendo uma época que a gente vive tão no automático, Sim. que a gente pensa que é só sentar na igreja, esquentar o banco, ouvir e ir embora. Só cumprir o banco Né? ali, E Deus domingo, vai não. além disso, É né? além disso. Deus, ele tem uma obra na vida de todo mundo. Verdade. Né? Deus, ele tem uma Todos obra na nós vida de todo temos mundo. propósito, viver uma vida de propósito. Eu estava ministrando num congresso de jovens sábado e eu preguei sobre eu e a minha casa serviremos ao Senhor, lá em Josué 24:15. Uhum. Só que o contexto do capítulo era o povo que já tinha passado pelo deserto, né? Começou a adorar outros deuses, e no meio disso tudo ele falou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, qual o propósito? É no meio de tudo você escolher servir ao Senhor. Então, o propósito todos nós temos propósito, mas é você que escolhe isso. E essa escolha é sua, só sua. Porque se o André não tivesse ouvido a voz de Deus, ele não estaria aqui hoje, Sim, né? tá aqui eu hoje. tava aqui hoje. Poderia estar na mesma vida, Exatamente. questionando Deus porque nada muda. E eu decidi mudar. Deus deu a escolha, é o livre-arbítrio. Esse é o livre-arbítrio de direita ou esquerda. Deus vai guiar. Nós somos cristãos, Deus fala pra gente, mas nem sempre a gente quer ouvir. Entendeu? Para com Vamos pra direita, Meu vamos pra Deus, direita. Vamos brindar aí, vai. Eita, Pode- glória, vamos- amém, vamos pra Jesus, glória a direita, Deus, direita. aleluia, em nome de Ó, tem as Jesus. canecas que toca de cura ó. aí. No final nós vamos falar esse mistério aí. É a sua, varão. A minha eu emprestei pro Eu André. emprestei. É. Não, e Bistana. é muito interessante isso, porque assim, eu como líder dele, eu vi a evolução dele. Tanto ele era muito tímido no começo da banda, ele se escondia pra tocar. Ele Tocava de costas pro... Ele tocava de praticamente. costas, às vezes, com medo. Na verdade, não é que de costas, ele tocava olhando pra mim, pra olhar pra mim e se sentir seguro pra tocar. E aí, como, graças a Deus, né, esse chamado de liderança que Deus me deu, eu fui moldando isso nele, Sim. conversando com ele, dando palavra. E assim, a partir do momento que ele resolveu mesmo se dedicar ao chamado dele, porque eu faço a gestão de uma banda de 5 pessoas que cada um tem um propósito diferente. Uhum. Que a gente vive numa unidade, mas Deus tem... Com cada um, Deus tem um propósito diferente. Por mais que seja uma única missão, entendeu? Mas eu, como líder, tenho que lidar com as diferenças e indiferenças de cada um, beleza? Tem a minha esposa, que faz parte da banda, tem o Natan, tem o André, né? Então, assim... Eu vi a evolução dele, vi o que Deus fez na vida dele. Deus abençoou o financeiro, o espiritual, o emocional. Sim. Então não foi... e não foi uma barganha. Não. A gente está falando de um bom pai que cuida do filho. Amém. Sim. Né? Se a gente for olhar lá para Jeremias 19:11, o que está escrito lá? Porque eu sei bem os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar aquilo que você espera. Então, eu hoje como pai e o Tiago como pai, quem vai querer mal pro filho? Então, ele decidiu ficar perto do pai. E um bom pai dá o melhor pro filho. Meu Deus, forte. Você entende como é que é? Então, eu vi esse rolê dele, esse crescimento emocional, espiritual. Aí ele foi se aperfeiçoando mais na guitarra, se aperfeiçoando mais com performance em cima
com a banda. E conforme ele foi aperfeiçoando, Deus também foi trabalhando no pessoal dele. O pessoal e dele. o financeiro. E Sim. Família, usa, né? Deus usa muito Foi ele só com multiplicando. profecia. Glória a Deus. Com profecia. Às vezes falava... Ele é do manto? Ô, Mano, glória. Ah, Deus libera uns é mantos comigo pra contra os ele. mistérios? Oxi, Meu Deus Deus. libera uns mantos pra ele. Mas que ele não às bate vezes- a mão na perna, não. Não, né? ele não bate. Ele já é. Mas ele é mais contido. Mas assim... Mas se andar um pouco com a Deus gente, tem um já sabe. mistério com ele. Então. Mas ele é do rock, né, mano? Aí já... Mas agora eu ia falar, voltando. Por que o rock, Varão? O que aconteceu? Porque é o seguinte, já começa por aí, né? Eu vim do interior, mas eu sempre fui, sei lá, à frente da minha galera, mesmo no interior. Eu sempre tive um estilo mais diferente, sempre gostei de cidade grande. E eu nunca pensei que eu ia sair de uma cidade pequenininha, de 45 mil habitantes para os paulistas, e morar em São Paulo. Por quê? Porque São Paulo, lá pro interior, é da Atena, mano. Era aqueles... Olha, é só sangue nos olhos. Você pega e vê os... As coisas na TV, você fica, imagina. misericórdia. Então, aí eu tô falando disso... Foi lá que o Datena aprendeu a jogar cadeira. atrás. Cidade Alerta, era só sangue nos olhos. Mano, São Paulo era o seguinte, lá pro interior, São Paulo naquela época era o seguinte, era bala perdida, chacina e dilúvio, cara. Chovia e não dava tudo. É tipo Verdade, a gente verdade. daqui pro Rio de Janeiro. Isso. Né? A gente liga a TV e vê as notícias do Rio de Janeiro, a gente fala, verdade. misericórdia, eu vou pra Perdida, aquele lugar não nunca, Deus me vou livre. nada. E tem Chegar no aeroporto é bala perdida na nossa perdida. cabeça. Então, assim, eu nunca Só vendem me... isso. Eu nunca me imaginei vindo pra cá. Só que Deus tinha outros planos. Como você fez pra vir pra São Paulo? Então, na realidade é o seguinte, como é que eu vim pra cá? A minha madrinha, aspas assim, madrinha da igreja, que levou a gente pra igreja, inclusive ela me ensinou a tocar violão, me inseriu no ministério. Eu fiquei muito amigo do filho dela. Então ela me tratava como filho. Então eles moravam em Santos, e aí eles vieram morar no interior, e ele, como ia começar a fazer a faculdade, eles falaram, não, vamos voltar para Santos, que é uma cidade um pouco maior, perto de São Paulo, para ter mais possibilidades. E nesse rolo ela me chamou para vir para cá e eu vim. E tá em São Paulo quantos anos? Já há 17 anos. Meu Deus. Casado, 19 com a minha esposa, então praticamente quase 20 E a bebê, anos. quanto tempo tem a bebê? Ela tem 4 anos, fez 4 anos agora. Meu Deus. Conheceu a esposa onde? Na igreja, aqui em São Paulo, na Tocando Batista já, também. não, né? Não, porque quando Foi eu só saí no de olhar lá... mesmo. Então, porque assim, quando eu saí de lá, eu saí e fiquei meio desconexo de igreja aqui, de ter achar um fazer parte de um ministério, né? corpo, né? Lógico, nunca me afastei, mas eu fiquei desconexo disso. Até encontrar um lugar Até assim, encontrar um né? lugar, né? Então, eu fui pra lá, fui pra Santos, aí eu comecei a trabalhar, e aí eu trabalhava de segurança, é uma escala que só Jesus, mano. Segurança, não é Já brincadeira, trabalhei, não. então, e tinha acabado de servir o exército, que eu servi o exército. Então, eu saí, servi o exército e fui pra lá, Você serviu o exército? servi o exército. Eita. Então, assim, toda a Tomou banho de água gelada? disciplina aí, mano. Inclusive, eu servi na época, eu fui o melhor no tiro, fui honrar o mérito, melhor aptidão física, tenho tudo os quadrinhos lá. Para que aproveitar que ele falou de exército, vamos pular um pouquinho. Sabe que vai ter a Terceira Guerra Mundial? Com certeza vai ter. Tem Tá na sinais Bíblia. aí? Deus falou. Tá já. na Bíblia, se Deus Tá falar, na Bíblia, né? acredito. Vai se cumprir, Você né? acha, André? Vai se cumprir, né? Tá na Bíblia, vai se cumprir. Mal necessário. É, o mal necessário, né? É, A volta de infelizmente, Cristo, né? É sobre Tem que isso. se cumprir, né? Tem jeito. E Não é difícil. bom, mas... Mas voltando pro rock aí. Pro rock. Por que o rock? Rock. Já foi alguma igreja que foi julgado? Ou pelo seu jeito? Não, ou pelo, então. pelo rock? Porque assim, lá no Botando fogo na interior. guitarra. Então, lá no interior eu tocava que nem o André, eu não tocava muita guitarra, eu tocava violão. Tanto que eu cheguei a fazer parte de uma bandinha lá na época. É que eu não sei se tem esse ministério aqui em São Paulo, chama Cristo Salva. Já ouviu falar? Já. Cristo Salva. Já. Então, tem várias filiais pelo Brasil e tinha uma lá. E essa Cristo Salva, eu era da Batista, tradicional. Então, nossa, a bateria era do capeta. Essas coisas, né? Antigamente era assim mesmo. Só que aí Não era só bater no capeta, Não, não. A unha vermelha também falava que era. Não, Prefiro então, não e a comentar. gente, então, depois que a Batista da convenção virou renovada, melhorou um pouco, né? Começou a ter bateria, essas coisas. Só que até então, a Cristo Salva sempre foi uma igreja um pouco mais pra frente, tipo Renascer, da época. Então, assim, ele já veio com uma visão, para uma cidade interior, uma visão um coisa pouco mais mais aberta. avançada. Então, mesmo que eu não saí da minha congregação batista, eles me chamaram, porque eu tocava, eu comecei a fazer parte dessa bandinha, que era de rock. Na época, a oficina tinha lançado CD Indiferença, a gente tocava Espelhos Mágicos, Naves Imperiais, que era o rock da época. Entendeu? Fruto Sagrado, A gente
gente ouve Resgate. até escondido, né? Aí, não, então. Aí eu Gente, comecei eu a até estudar escondido. essas bandas que eu não conhecia, que na época já estava estourada aqui em São Paulo. Tinha todo um circuito aqui naquela época, né, da Renascer, e essas bandas foram né, brotando desse veio modelo. antes da O Oficina SOS da G3, né? Vida, né? SOS bem da antes. Vida. Entendeu? Então, assim, eu comecei a ter contato. E naquela época, não é que nem hoje, que você coloca no YouTube e tem acesso a esse tipo Antigamente era de mais conteúdo. difícil, né? Mano, lá você via pelo amigo que tinha um CD, que na época Emprestava. já tinha CD. Aí Ó, entregou a comprei- idade. Falou de CD, Não, entregou eu a sou idade. velho, não parece, mas eu sou. Eu sou da época da fita CD, então eu sou mais velho. Por incrível que pareça, eu peguei a época do LP. O LP da Então, fita. eu lembro do LP, lembro do CD, dessa transição de fita. Só que é o seguinte, então, a gente não tinha dinheiro, então tinha uns amiguinhos lá da igreja que tinham um pouco mais de poder aquisitivo, então eles compravam lá. Na época, eu lembro que o Resgate tava no 5º disco, Resgate Praise. E, nossa, mano, isso aqui é Resgate. Fruto Sagrado tinha acabado de lançar. Fruto Sagrado é uma banda de rock lá de Brasília, que também entrou nesse circuito do rock. Então era Resgate, Fruto Sagrado e Oficina, que eram os mais conhecidos, né, que na estavam época, né? que tinham poder para chegar no interior, sair de São Paulo e chegar lá nos nas outros locais. livrarias, tocava na rádio, essa banda é o G3. E aí a gente começou a ter contato, uma banda que eu escutei muito, que não era rock, mas era um pouco, né, fletava com o rock, que era o Ministério Filhos do Homem, que é de Curitiba, já é uma pegada um pouco mais lá perto, que é Presidente Prudente, Londrina, lá em cima, na divisa. Então, e aí eu comecei a fazer parte dessa banda, comecei a escutar essas bandas de rock, e o rock me... Falei, mano, eu consigo fazer isso pra Deus? Consigo. Mesma coisa, o André, ele escuta rock mais pesado que eu. Eu ainda escuto uns rock mais tranquilo. Ele já escuta heavy metal, new metal, um bagulho. Meu Deus. Só gritaria que me apresentou, que hoje eu escuto porque ele me apresenta. E aí a gente compõe junto, mas assim, e é Eu sobre recebi até uma isso. palavra, tá cortando um pouco o Django, eu recebi até uma palavra sobre isso que eu me falava com Deus, eu falei, qual era a congregação, então, rock era do demônio. Sim. Sempre foi. Não, rock é do demônio. Tudo. Aí eu sempre lá perguntava. só Inário, Varão. Exatamente, só Inário. E, né? Aí eu falava com Deus, eu falava, Senhor, e aí, o rock é do demônio, o que eu faço? Eu só toco guitarra, eu só sei tocar violão, e Deus não falava um A pra mim. Não recebi a palavra na igreja, não recebi a palavra, Deus sempre falou comigo no meu coração, sempre ouvi, nada. Aí fui ouvir uma palavra de Deus falar sobre rock, quando tava agora um toque de cura, porque o Django mandava a palavra assim, todas as coisas que Deus tem na Bíblia, todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. E eu ficava meditando essa palavra, mas o que é isso? O que é isso? Mas como assim, Senhor? E eu dirigindo uma vez, eu pensando nessa palavra e Deus falou no meu coração, sabe o rock que você me perguntou tantas vezes? O diabo, ele achou que ele ia te derrubar, você tocava guitarra e você pensava em parar, mas ele estava te levando para um caminho, achando que ia te tirar da minha vontade, mas na verdade tudo que você aprendeu hoje você está trazendo para minha graça, que é tocar guitarra, violão. Então, aquela parte da Bíblia, quando o diabo perseguiu o povo de Deus, ele achou que ele estava arrumando, estava dando tudo certo para ele, mas na verdade quando ele espantou os cristãos, Deus só foi multiplicando, porque ele espantou o povo, a igreja foi crescendo. Então, os caminhos que a gente acha... Mais perseguição, mais crescimento. Mais crescimento, e o povo se espalhou. E foi um pouco comigo que eu achava que eu falei, meu Deus, já tá me levando para um caminho, e Deus, foi a primeira vez que Deus falou com uma palavra para mim sobre isso do rock, que tudo que eu tiro do rock do sentido de musicalmente, aprendi a tocar guitarra, Deus, eu tô usando para o ministério de notas, melhorando, e foi isso. E Deus, foi a primeira palavra que eu recebi sobre isso, e tô utilizando para o toque de cura, melhorando tudo, e rock não é demônio, não. O demônio é o que você vai fazer com aquilo, o dom que você usa. Ele que cante o rock dele, o meu rock não é do demônio, o rock é de Deus, nosso mano. rock não é do demônio, não, é de Deus. Tudo que tem fôlego, Louva louva assim, Senhor. os instrumentos, Exatamente. Não, mas eu entendo, assim, ó, eu entendo porque... O que você acha dessa visão religiosidade, essa? Não, a gente, até hoje a gente... Você já foi julgado? Em algum lugar, várias assim? vezes. Pelo seu jeito? Não, pelo meu jeito. Você tá assim... por exemplo, dá pra ver que eu gosto de treinar. Sempre treinei. Sim. E assim, tá tudo bem nisso. E o som? Então, porque assim, ó, a igreja, hoje um pouco mais com a mente aberta, pra entender que o que flui vem de dentro, então, independente do estilo musical, é aquilo que vai sair de dentro, não é
um estilo que vai adorar Satanás ou não. Mas quem tá tocando. Uhum. Porque o rock tem essa visão de... A gente pega essas bandas seculares, vamos colocar aqui o termo secular, que não louvam a Deus, tá? Só pra entender. Mason. Cara, Coisas assim, que eu me realmente lembro assim, não louvam a Eu Deus. me lembro assim que no auge da polêmica do rock, gente, quando assim, eu não sou muito de. Eu ouço louvores que tem bastante guitarra. Até uns de rock eu ouço também. Mas eu me lembro que na época, assim, de rock mundano, assim, né? Que a igreja Sim, fala sim, assim, né? sim. Mundano, secular. Que aquele cara que comeu morcego, Isso, não foi? Mermason. Ah, Ozzy. O Ozzy, Aí o que Ozzy. foi aí. O o morcego e pessoal... pisava nos pintinhos lá. E tem... Mas assim, tem todo um ritual, Mr. Sim, Crowley. sim. Mano. Mas você já Sim. recebeu proposta pra tocar? Já, porque assim, Secular. logo que eu vim pra São Paulo, que eu comecei o toque de cura, a gente começou a apresentar, a galera começou a escutar e falou, mano, tem um monte de pub aí em São Paulo, cara, que dá pra você ganhar dinheiro com música, sua voz é grave, sua voz, você usa muito drive, você canta bem, você toca bem, você poderia fazer voz e violão, ou entrar numa banda de rock secular, né? A minha voz lembra muito a voz do Charlie Brown também, né, pelo peso. A galera, você nunca pensou em fazer cover do Charlie Brown pra ganhar dinheiro e tal. Eu falei, cara, não. Quando eu fiz a faculdade de canto, lá na faculdade, a gente estuda todas as músicas, a gente cantou todos os estilos, né? Enfim. Só que toda oportunidade que a gente tinha de fazer algum projeto separado, eu sempre escolhia música cristã. Por quê? Porque É a sua essência, é a minha né? essência, eu não consigo usar isso que Deus me deu. O Espírito Santo. Isso, começa por aí. O Espírito Santo que me convence do pecado, da justiça e do juízo, beleza? Uhum. Então, assim, na época do curso, que fez eu e minha esposa cursando, e mais uma galerinha que a gente se encontrou ali, que se você vai ver até o Mesaque, Deus abençoe a sua vida, quero honrar ele, porque ele sempre tá com a gente gravando voz com a gente, e a gente conhece desde o curso, né, de canto, e toda oportunidade que a gente tinha de falar de Deus lá no curso, ou seja, os projetos, o nosso TCC, foi tudo com música cristã. Porque eu não consigo dar aquilo de precioso que Deus me deu e não usar para adorar Ele. Por mais que eu saiba, por mais que seja fácil para mim hoje cantar e fazer música. E aos olhos de muito, também pode falar assim, parece que ele tá perdendo. Então, né? esse é o ponto. E realmente, para eles... Tá perdendo, Tá né? perdendo, beleza, Mas a não tô ganhando dinheiro a proporção que eu queria estar hoje, mas isso é uma conta que o meu pai, que é dono do Ouro da Prata, vai me dar no tempo certo. Então isso já tá na minha mente, entendeu? E eu não olho para isso, né? Mas recebi propostas para tocar em vários outros lugares. Às vezes a gente tá em algum lugar fazendo vozelão em algum aniversário, chega uma pessoa de fora, você não toca lá em tal lugar, lá na Augusta, no pub, não sei na onde, você vai ganhar um dinheiro, mas, mano, cara, renúncia, não. né? Não, e é muito só sobre isso. Não que eu estou falando o seguinte, tem gente que permeia nesse mundo. Pessoas que trabalham com a música, que toca na igreja E também tocam... e toca lá. E, cara, eu respeito muito isso. Uhum. Cada um sabe de si. Sim. Entendeu? Eu, Django, não consigo fazer isso. Uhum. É um particular seu com Deus. Com Deus, entendeu? Falei que o dia que eu perder a vontade de fazer isso, Deus, eu não vou fazer pra ninguém. Se algum dia Deus falar assim, agora você vai só pregar. Uhum. Ele Deus prega e louva, gente. Prega, louva e Eu toca. tenho um chamado com ministração. E também. ainda treina. E ainda estudo, porque eu estudo bastante. É verdade. Gosto de estudar. Mas vamos aquecer esse negócio. Vamos aquecer, Antes da gente dar uma avançada, e você, André, também já recebeu alguma proposta? Inclusive, proposta só cortando o inclusive- André, inclusive antes, quando eu chamei ele pra tocar, ele tinha acabado de receber uma proposta pra gravar fazer uma um CD. turnê com uma banda no Chile. É no Chile? Sim, foi. Foi. Mas era secular. Circular. E Só esse que é o gritaria. ponto. O problema também do rock que o pessoal falava é por conta de drogas, essas coisas. E era uma banda de punk rock, mas era uma banda antiga. Essas junto com Titãs, essas bandas bem... Até circular famosa. E eles estão nesse meio e me chamaram. Um amigo falou, ó, eles estão prezando, eles viram seus vídeos tocando, você toca muito bem. E eles querem gravar o CD, ó, amanhã. O quê? Amanhã? Não, amanhã você é pra estar lá. Eles querem você. Eu falei, calma, deixa eu pensar. Eu tava... E eu tinha falado... No meio disso, eu tinha falado com Deus sobre a proposta, né? Eu falei, nossa, senhor, pô, eu toco, mas... Antes de acontecer isso, de tocar com o Django, eu tinha falado, pô, eu bem que podia fazer as coisas de Deus, né? Mas eu tô na congregação, o que eu posso fazer?
Mas eu não vou aceitar porque envolve muita droga, essas coisas não é pra mim, eu sou cristão, não aceito essas coisas e não vai ter jeito. Por mais que você está no lugar, você não aceita, mas você está rodeado de pessoas, é influência, não tem jeito e pode fazer mal. Eu falei, não é pra mim, é super legal a proposta do pessoal, vou fazer turnê, vou gravar um CD, mas não é pra mim, eu sou cristão, o que vai ferir, eu vou me sentir mal, vou estar num lugar que o Espírito Santo vai estar incomodando, falando, você não tem que estar aí, então eu já não vou. E passou pouco tempo, comecei a tocar com o Django, porque Deus tinha um propósito. E isso Entendeu? é polêmico, porque a gente vê vários podcasts, uma parte de galera aí que já é conhecida na música falando que permeia desse mundo, né? Uhum. Até que ponto, cara? É. Eu acho que... É ganhar fama. Não, que é tá tudo complicado, bem. a salvação. Então, assim, ó... Qual a sua visão? Que você assim, também ó. é professor, né? Assim, ó. Então, Deu aula. Sim. Complicado, né? Porque, tipo assim, por exemplo, assim, rapidamente, né? Que nem tem uma cantora muito famosa que se diz cristã. Vocês vão saber quem é, mas não vou citar nome. Sim. Que se diz cristã, mas as letras dela que ela canta fala sobre encher a cara, traição, adultério. E ela fala que não tem nada a ver porque é o trabalho dela, mas isso ela não impede dela ser crente, Ela influenciar, né? Crer em né? Ela Deus, tá né? querendo Mas ou não, ela tá querendo ou influenciando, não, né? ela tá ali lá no fundo. Quem tá ouvindo a música dela, Influência, colocar né? aquela ideia na cabeça, vai seguir o que ela tá cantando, né? Exatamente. É, É a mesma Influenciando, coisa né? de um pastor abrir um bar. Abrir um bar. Ele vai pregar à noite, mas ele abriu o bar de dia. Eu conheço. Alguém tem bar, mas eu conheço. Eita, Jesus, Não, mas isso é polêmica. polêmico. Essa Sabe polêmica. por que é polêmico? Porque assim, ó... Eu não vou falar dos outros, vou falar de mim, tá? Uhum. Na Bíblia, quando Davi ele ia tocar pro rei, né? Era um espírito, e aí a gente vai ler lá, que era um espírito enviado por Deus para atormentar o rei, Saul, né? Saul, né? Não era um espírito que não era enviado por Deus. Era enviado por Deus. Tá escrito lá. Uhum. Só que tinha propósito nisso. Então Davi vinha, louvava, não falava Tocava nada, harpa, né? e o demônio era expulso. Tá. Então quando você vai cantar algo, e esse é o poder da música, porque a música ela sai de dentro e junto com isso tem o poder da palavra, porque a palavra ela tem poder, concorda comigo? Sim. Tudo que nós falamos tem poder, por isso Uhum. que existe um cuidado ao falar, Sim. né? A E oração, né? eu tenho aprendido muito isso, ministrado muito sobre isso, aonde eu vou, o poder da nossa palavra, hoje com minha filha, o que eu profetizo sobre a vida dela, o que ela vai ser nas mãos de Deus, uma menina linda, que Deus guarda, que Deus cuida. E eu escutei totalmente o contrário na minha infância. Ah, moleque, você não vai ser nada, não sei o quê. Então, o poder da palavra. Então, me diz, pra que você canta isso? Tá, não te impede de ser cristão. Mas pra que você canta isso, então? Né, que entrou nesse Uhum. rolê aí de letra. Você não vive isso. Eu só canto o que eu vivo. Por exemplo, a maioria das composições do Toque de Cura é minha. Sim, você Tá? Isso, compõe. eu os componho louvores. as Aham. músicas. E, diferente da banda Resgate, vou dar um exemplo da banda Resgate, ele consegue fazer uma música cristã com história. Sim. Tipo assim, né, Contando ele a fala... história da mulher do fluxo de sangue. Isso, tipo assim, ele tem uma música que chama narrando a Daniel. história. Ele conta a história lá de Daniel e tal. Eu não consigo fazer música fazendo história. Eu consigo... a minha composição é sobre o que eu tô passando com Deus, e aí sim, eu coloco frase, base bíblica nisso, e eu crio as canções. Porque é muito do que eu vivo, e eles vivem aquilo. Então, o cantor, ele canta muito do que ele vive. Por isso que tem músicas que não tá no repertório da banda, porque eu não vivo aquilo. Uhum. Que nem tem uma música muito famosa aí do worship aí, que fala eu estava longe, eu estava perto. Eu nunca tive longe, eu não vou cantar isso. Entendi. Não é por nada. Não é minha realidade, não tem porquê eu cantar algo que não é verdade pra mim. Tem gente que tava longe, e aí, quando essa pessoa compôs essa música, ela tava longe. Mas eu não me senti longe nenhuma vez. Uhum. Porque eu nunca passei por um problema onde eu me afastei de Deus. Não, pelo contrário. Todos os problemas me trouxeram para mais perto dele. Sim.
Tá aí, ó, pessoal, ó, vão ouvindo aí o conselho aí de um líder de banda. Entendeu? Então, é sobre... A música é sobre o que você passa. Então, não tem como eu cantar aquilo que eu não vivo. Então, né? bom, se você tá cantando muito disso, será que lá no fundo você... Ou você não tá... Ou você tá vivendo, ou você quer viver isso. É verdade. Toda chamada tem um investimento. Tudo. Tudo, né? Tem um preço, um investimento. Sim. Só que esse investimento parece que as lutas são grandes, né? Já Sim. pensou em parar alguma vez? Já pensei em parar várias vezes. Que líder que nunca pensou em parar? Porque quando mais... Mais é Nossa. dado, mais é cobrado. Então, né? mas assim, eu pensei em parar não pelo chamado, mas até hoje, chegar numa maturidade que o toque de cura, o ministério na minha vida depende somente de Deus e não de pessoas, que Deus ele agrega pessoas, e eu tive que separar essa caixa. Uhum. Hoje eu separo essa caixa. Mas há uns 6 meses atrás, e nesse tempo todo, eu ficava focado em pessoas. E agora são quantos componentes? Agora nós estamos em 4 com a Cris, né? E tá chegando um baixista aí. Oi. Tá chegando um baixista. Tem novidade que a aí? gente tem novidade aí. A gente acabou de gravar um single novo que tá subindo com um clipe. A gente Eita, vai lançar, né? Vai lançar ainda. Fica E ligado. é porque a gente tá... O nosso baixista saiu em outubro do ano passado. E foi um baque muito grande pra mim como pessoal, porque ele era muito meu amigo. Então, sobre desistir, a minha desistência não era com Deus, era com pessoas que eu me decepcionava. Então, eu não vou parar, mano. A galera não tá criando nada com nada. Quer saber? Quantas vezes eu falei assim, Jesus, é o seguinte, eu vou vender todos os meus equipamentos, eu tenho mais de 15, 30 mil em equipamento, 3 guitarras, Você amplificador. investiu tudo. Eu investi mais de... Nossa, vou parar. No outro dia, a gente ia tocar numa agenda, Deus falava Deus assim... fala. Não para. E um dos projetos que você tem, o nome dele é toma. Projeto Não Desistir. né? Projeto não desistir. Então, assim, a música Se alguém, pode ser qualquer área, alguém dedicado, ontem não deu certo, ele tá querendo guardar tudo, desistir Não de desista, tocar, não de louvar, desista. dá uma mensagem pro povo. Ó, você que tá pensando em No parar, meio do você processo. líder, você pastor, Eu passei por isso também. você pai, porque às vezes a sua vocação não é ser um líder que nem nós somos, mas você quer desistir da sua família. É um casamento que tá permeando por um término. Não desista da sua casa, não desista da sua família, não desista do chamado que Deus tem para a sua vida, não desista da vocação que Deus deu para você. Uau, maravilha. Entendeu? Porque assim, a música tema desses projetos chama Não Desistir. Tá lá no YouTube, procura lá, galera. Ministério Toque de Cura Não Desistir, né? Fizemos uma versão nova que ficou bem melhor. Alguma composição sua, você passou alguma guerra espiritual, viu alguma coisa? Todas elas. Todas elas. Essa Não Desistir, eu compus ela um pouco antes da minha mãe morrer. Meu Deus. Porque eu tava pensando em parar na época. Deus usou a minha mãe e falou assim, filho, não desista. Você já tá lá, Deus já te tirou daqui. É difícil, a vida adulta é essa. Bem-vinda à vida adulta. É problema para resolver. E eu compus a música. Sonhar, não desistir dos teus sonhos. Então, e hoje os projetos que eu faço com a clínica e com a África, o nome do projeto é Não Desistir. É isso que a gente já ia entrar, né, no tópico aqui, né? Como que surgiu esse projeto Não Desistir, né? Da clínica de reabilitação, Desafio Jovens, né? E quais histórias mais te marcou nesse projeto? O contato com o projeto é que eu sempre quis fazer algo além de música. Porque o ministério... antes eu encarava como banda. Vamos fazer uma música, vamos estourar. A ideia, a priori é essa. Quando você não tem maturidade. Mas aí você vai crescendo, né? A gente vai estudando, crescendo em graça, em sabedoria, estudando a palavra, o Espírito Santo. E aí eu fui, eu tenho que ter propósito. E aí eu fui Deus foi me moldando em propósito. Hoje eu estou na Assembleia de Deus de toda a terra. Meu pastor é o pastor Renato Onohara. Ele é um pastor missionário. Né? Ele é japonês, pastor japonês. Conheço. Pastor, deixa eu falar para ele. Pastor, obrigado, amo a sua vida. Eu sei que o senhor paga um preço por nós. Pastor Renato, pastora Ruth, que é minha pastora também. E eu saí da Batista e fui para a igreja dele. E ele me acolheu de uma tal forma. Ele que me incentivou a virar cooperador, a virar diácono, a estudar teologia, me levantou a evangelista. Isso foi um período de 8 anos. Uhum. Entendeu? Então, quando eu comecei a entender o propósito, eu falei, não é só música. Não é para ser só música. Ministério. É ministério. Então, eu preciso focar, além da música, usar a música como um meio.
para executar o propósito missionário evangelístico que Deus tem para minha vida. Uhum. E aí, por passar esses problemas com meu pai de drogas, de álcool, eu falei, cara, eu preciso fazer um trabalho com clínica. E aí conheci o Projeto Jovem lá em Santos, através de um pastor amigo meu que mora lá, o Rafael, né? E a gente foi, a priori era executar um dia de projeto, e aquilo queimou tanto, ardeu tanto, que hoje eu faço uma agenda anual, não só nessa clínica que é em Santos, mas agora eu ajudo clínica em Peruíbe, aqui clínica agora em Franco da Rocha, com o pastor Eduardo Gavan, que a gente está Maravilha. executando ali com eles agora. Então, isso já vai fazer 8 anos. Glória Já a faz Deus. 8 anos que a gente executa esse tipo de projeto com clínica de reabilitação, tanto masculina quanto feminina. Então, o projeto consiste em visitar a clínica, ver qual a necessidade da clínica, porque muitas vezes a galera pensa em doação, pensa em roupa e alimento não perecível, e não é a necessidade da clínica. Você visita o projeto, né? Eu visito, faço uma visita técnica. Pastor, o projeto é esse, eu venho, ajudo, a gente faz um show só pra galera. Show, um modo de dizer, né? Leva os equipamentos, faz um culto pra Ora. eles, ora uma palavra, toma café e ajuda na necessidade da clínica. Então, ó, gente, a gente tá aqui precisando de 100 quilos de mistura. A gente Foi. vai atrás, galera, levanta a ação, recolhe a ajuda e leva. Então, o projeto começou assim. Certo. E o da África? Isso. O da África foi um contato que, na época, o Diego, que foi nosso batista, encontrou um pastor pelo Facebook, Se não me engano, é o Ernesto, que a gente não tá mais ajudando ele, né? Tá com outros missionários morando lá agora. Até que eu mandei o vídeo para você, dos 2 missionários. Eu vi. Né? Mas no começo, lá em 2017, 2018, que a gente começou esse projeto, a ideia era simples, era juntar grana e mandar grana para lá. eles. Fazer de alguma forma para mudar a realidade deles lá. Aí o projeto foi amadurecendo, foi crescendo, aí eram 10 crianças, aí começou a ser 50, aí começou a ser 70, aí chegou no nível de 150 crianças, mais as famílias que são ajudadas lá. Aí hoje a gente está com esse casal que mora lá em Moçambique, e aí a gente manda agora o recurso direto para eles, é revestido nos projetos que eu mandei para vocês aí. E quem quiser ajudar no final vai falar. Isso, eu vou no falar final, sobre a gente isso. vai passar os contatos Mas direitinho. o projeto da África eu comecei porque eu já passei fome. Então, por uma vida, né, com experiência com meu pai que tinha esse problema com droga e pela dificuldade financeira, eu falei, hoje eu preciso fazer algo que Pra mude a ajudar, realidade de né? alguém. Né? Então, eu transferi tudo isso nesses projetos sociais que eu coordeno, né? E eu pedi pra aprender, eu tô aprendendo. Foi Aí assim que você eu fui tá aprendendo. participando também dos Fui projetos. participando, então eu comecei a aprender. Quem Assim sabe que- Deus leva vocês para a África. É. Não tocar lá. Sim, sim. Não Tem tocar lá, projeto. né? E não, Eita, e tem glória. palavra sobre isso. Tem palavra que a gente vai Você aí nos tem 4 cantos aí. passaporte, né? varão? Sim, Então eu já prepara. tenho. Ele já tem, eu não tenho. Eu vou tirar o meu. Em nome Tira, de mano. Deus. Em nome de Jesus. Eu creio nisso. E assim, entrando também em um contexto político, né? Assim, até uns tempos atrás, eu tava vendo umas notícias na internet que o governo, né, estava tentando liberar o porte de maconha, né? Qualquer pessoa poderia ter droga, maconha, carregar, acho que numa certa quantidade. Sim. Claro que não é da maneira que a pessoa quer, é uma sim, quantidade, sim, né? Sim, E a gente sabe que tem os direitos humanos que muitas das vezes também atrapalha de uma certa forma, sim. né? Então, assim, qual a sua visão sobre isso? Você luta nesse projeto para tentar tirar as pessoas da droga, para tirar as pessoas da bebida. E, por um lado, muitas das vezes a gente não vê, por parte do governo, uma ajuda real. Né? Muitas das vezes, meio que parece que está tentando atrapalhar ali a situação, né? A sensação, até para não ter uma melhora, né? Às vezes dá uma sensação assim. A sensação que a gente tem é meio que enxugar gelo, Uhum. né? Porque é um trabalho que o governo, né? Eu vou falar agora como uma visão mais política. Uhum. O terceiro setor, que é o trabalho que a gente faz, que são as ONGs, a igreja, Uhum. de tirar essa galera da rua e dar um destino para eles, porque é justamente sobre isso. Sim. Escolhas erradas, mesas erradas, acabaram nessa vida. Mas tá, e daí? Ninguém faz nada? Então a gente ocupa esse lugar. Uhum. A igreja ocupa esse lugar, que é o do terceiro setor. Sim. Né? A respeito do governo, graças a Deus que não aprovou essa Tava para aprovar e PL negaram. aí. Coisa boa na prova, né? E eu acho que isso é muito ruim pra gente, porque a gente está trabalhando, tirando pessoas de um submundo que elas não conseguem sair sozinhos. A gente estava debatendo sobre isso aqui nos bastidores.
Uhum. E aí vem um governo que parece que não tá nem aí. Uhum. Porque para eles, tanto faz. Nesses projetos seus já recebeu ajuda de governo? Nunca. Apoio de O governo? governo nunca ajudou, Nunca. ninguém, Nunca. nunca, tipo, do governo, aparece nem Não. assistência social, Não. ninguém. Não, a gente faz tudo do bolso. Ninguém ajuda. A não ser que for uma troca de favores, né? É, época E de eu não eleição, aceito né? isso. Ai, Não. se você, Ó, se eu ajudar vocês, vocês têm que Você fazer fala da campanha gente pra lá, mim. tal. E assim, ó, eu não sou contra políticos, entendeu? Eu tenho amigos que são políticos, pastores, Uhum. e tem que ocupar esse lugar, porque muito demanda de cultura, então tem que ocupar esses lugares. Eu sou Uhum. totalmente a favor a mudar essa cultura, Uhum. porque a Bíblia ela é política. Davi era rei, Salomão Sim. era rei, enfim. José, Isso, governador. Então, assim, não é nem sobre isso. É sobre realmente que o governo que estamos hoje não está nem aí pra gente, no sentido ajudar essas pessoas. Não. Assim, a irmã, assim, até comentando sobre vício, sobre isso, sobre aquilo, a gente sabe que um dos vícios modernos agora é jogo do tigrinho. Sim. É isso. Então, que assim, é liberado. que foi aprovado Que nesse. foi Foi aprovado. aprovado, se não me engano, nesse governo, certo? Sim, Se eu não me engano. sim. Você também já chegou a receber gente viciado que vendeu tudo por causa do tigrinho? Já. Já pensou em jogar tigre, né? Já não, você tá arrependido. É, misericórdia, Arrependido. ele luta contra isso, vai jogar, Arrependido. né? Mas assim, aí já chegaram também de pessoas que perderam tudo por causa de vício e tigrinho Perderam também. tudo, e uma coisa leva a outra. Pegar dinheiro com a agiota, fica Pegar sendo dinheiro com a agiota. ameaçado. Sim. Porque a gente só fala hoje em dia Lugar de pra se droga, esconder, um lugar pra se esconder. Tem estudos que, na verdade, estão falando que a nova geração não é nem o vício em bebida, eles estão fugindo de bebida, mas o vício em jogos aumentou muito. Esse aqui Mas é o ponto. por quê? Tigrinho Por causa aumentou. da saúde, né? Eu acho que muito disso é porque detona a saúde, cara. Sim. A gente O vê. corpo eles melhoraram, mas a cabeça Mas a cabeça tá viciada. E destruída. a gente não tá nem falando de vício só sobre o tigrinho, sobre a internet, sobre o Instagram, sobre o TikTok. Se você for olhar o histórico do seu celular, pega lá as horas que você passa. Misericórdia, perde Sim. mais tempo muitas das vezes do que ler na Bíblia orando, Sim. mas ali, né, vendo vídeo besta que às vezes não vai agregar em nada Mano, espiritualmente. Só feed. É. E o feed rolando. É um vício. Né? Hoje, eu policio muito a minha filha. Minha filha tem lá o tempinho de tela dela lá e já tiro da mão dela. Tá certo, né? Você Se entende? deixar, é... Que se deixar é o dia inteiro. Entendeu? Então, é um tipo de vício. Uhum. Entendeu? Mas é muito sobre isso. Então até pessoas viciadas também em jogos de apostas, Sim. de bets, vocês também já pegaram também. Sim. Então, vendo, Lugar pra gente, não é esconder. só droga, maconha, Não, cocaína, não. não. Até hoje em dia, pessoas estão perdendo tudo por causa do tigrinho, né? Sim. É forte, mas vamos aquecer esse negócio aí, vamos? Então, vai, pastor, faz aí as Vamos perguntas aí. aquecer? Polêmica? Tá preparado, Varão? Bora, Estão preparados? Estão preparados? Vamos Pode pra mandar. cima. Olha, deixa eu falar, Varão. Nós sabemos que estamos vivendo uns dias difíceis, né? Deus tem mostrado as coisas, né? Jesus está voltando, né? Falamos sobre a Terceira Guerra Mundial, né? E falamos um pouco sobre a política, né? Também. Sim. E sabemos que há um sistema, né? Amarrando tudo, principalmente no Brasil. Você acha que o Brasil ainda pode ser transformado? Olha, uma pergunta polêmica. Eu acho que a nação brasileira teve muitas profecias falando, né? Se a gente puxar aí há uns anos atrás, que o Brasil era o centro do avivamento de Deus Sim, e tal. Quanto a isso, sobre ser uma nação abençoada por Deus, eu tenho certeza que nós somos. Mas existe todo um sistema por trás disso que domina o mundo. E não tem como a gente não tirar os olhos para isso. Outra coisa é a gente olhar para esse ambiente geopolítico e olhar para a Bíblia e ver que tem coisas que vai acontecer, que precisa acontecer. E a gente pode entrar em alguns assuntos, falar sobre o Trump, que ele está encaminhando para o anticristo e tudo que está acontecendo, né? A Terceira Guerra Mundial, e a China, e a guerra de Gog e Magog, Irã. entendeu? Então, biblicamente, a gente está olhando para um cenário de dores. Sim, e tá Agora- acelerado. Essa que é a Agora, questão. tudo que nós podemos... Assim, a gente... Não é que o Brasil não vai mudar. Eu creio que o Brasil pode mudar, que nós só não pioramos porque temos um povo aqui que ora. É. A igreja do Brasil ora. Entendeu? Eu creio que se
nós ocuparmos os lugares certos e nos ajudarmos como os cristãos... Se unir, né? Se unir como uma só igreja, eu tenho certeza que o Brasil seria um lugar muito melhor para viver hoje. Ah, mas que vai ser um Estados Unidos da vida aí... Vai demorar. Aí até vai chegar demorar nesse porque a gente é um até país chegar de aí. terceiro potência dessa, mundo, É. né? A gente tem recurso para isso, já deveria ter virado essa chave Dinheiro de terceiro tem, né? mundo. Dinheiro Tem. Imposto tem O bastante, né? impostômetro tá lá rodando, girando lá. O nosso, De noite, né? nós somos o país que mais tem imposto no mundo, cara. Entendeu? Assim, é sobre isso. Que o Brasil pode mudar, eu não tenho a dúvida, né? Mas tem que trabalhar muito para o Brasil mudar. E a gente faz o que a gente pode. E a política não quer, né? Vamos ser sinceros também. Né? A política não quer. Sinais que o anticristo já está entre nós? Que ele está, eu não vou afirmar que ele está, mas que o caminho está sendo preparado, sim. E você acha que um dos que é base dele é o Trump? Ah, é o galego. Trump. Vou falar galego, né, mano? É, galego. O galego lá, Ah, o O galego topetinho, lá? né? Topetinho loiro. ele tá tocando terror, né? Então ele... Se você tivesse oportunidade para ir embora do Brasil, você ia para onde? Hoje, pros Estados Unidos. É sério. Ia Eles vão conversar com o voltar com o galego, terror né? lá? Vou falar com o galego. É lógico. Eles não vão tacar o terror lá? Então, Entendeu? eles estão É a mesma protegendo o coisa povo hoje. deles. Eu servi o exército. Se estourar uma guerra mundial, então é chamado... são 3 chamadas. Tipo assim, a primeira fase é a galera que tá servindo, a segunda fase que serviu há 10 anos atrás, e a segunda fase que é a minha que serviu há quase 20 anos atrás. Então, essa guerra morre, em guerra morre rapidão, cara. É. Eu ia ser chamado na terceira chamada. A pergunta é, eu iria por esse governo Por que esse está? país? Governo? Não, eu não iria, eu ia ser preso, provavelmente. Tô sendo bem sincero. É tudo. Acho que todo mundo pensa assim. Às vezes eu também Eu falo não. com a minha mãe. Mãe, eu Eu vou não. morrer por causa desse governo. Eu não Misericórdia, vou. vou nada. Tenho minha filha, tenho minha esposa, tenho meu Melhor chamado. ser preso. A cartinha ia chegar e ia rasgar. Mas eu vou dizer para vocês. Vocês já tiveram alguma experiência espiritual, numa guerra espiritual entre você, sua família, alguma coisa que você viu, alguma coisa que você sentiu? Já eu tava até dando testemunho aqui, falando a respeito da minha esposa logo no começo do casamento. A gente já tinha começado a banda. E aí ela é a calmaria em pessoa. Quando a gente vem com a banda, vocês vão ver como que ela é. O pastor já conhece. Eu já O conheço. Ronaldo O já Viva viu. Norte também já vi, já Isso, tocando ela é uma lá. calmaria. O André sabe como é que é a minha esposa. A Cris fala que tá Cara, dormindo. pode tá acabando Rapaz, você o tá mundo. dormindo. É. A Cris fala assim, na tranquilidade, que você olhar, você dorme. Pode estar acabando o mundo que ela tá calma. Uhum. E Deus me deu um sonho com ela. Nesse sonho, 5 demônios amarravam o pé dela. Tipo, era dois pegando um no braço, um no outro, um na perna, outro na outra perna, e o quinto enforcando ela. Uhum. Uma semana depois, aconteceu isso na minha casa. Ela ficou nervosa por nada. E ela subiu pro quarto para dormir depois de uma agenda, né, da banda. E aí ela ficou lá um tempo, eu fiquei na sala, eu escuto um grito. E quando eu entrei no quarto, eu já senti aquele arrepio. E era o meu sonho. Meu Deus. Por mais que eu não vi os demônios, eu vi ela tentando. Mas eu consegui ver uma marca de mão no pescoço dela. Meu Deus. E a ideia do sonho era arrastar ela pra escada. Aí a gente já derrubar. começou a orar, a gente orou, ela pediu perdão, a gente se perdoou como Quebrou, né? casal, quebrou aquilo. Mas isso é uma das que eu já tive. Eu já vi demônio em cima da minha cama. Meu Deus. Já vi coisa caindo dentro de casa. Minha filha, logo que minha filha nasceu, do nada ela cai da cama com meses, cara. Mas parece que alguém pegou ela na mão e colocou. Não deixou ela bater a cabeça. Ah, não deixou. Não, Deus guardou. Deus protegeu. guardou. Entendeu? Então, assim, são vários. E você já viu alguma coisa, André? Um testemunho sobre ainda o toque de cura. Assim que eu entrei no toque de cura, fazia mais ou menos um mês, a gente tava gravando uma música nova, né? E eu já pensava, quando tiver gravando louvor novo, vai ter luta, né? Aí a gente tinha acabado de terminar uma música, eu tava na casa do Django, a gente terminou de criar o louvor, terminamos, eu todo feliz, terminando a guitarra, tudo preparado. Fui pra minha casa. Pastor, eu não dormi de madrugada. Eu dormia só. Era a casa do meu pai, minha mãe do lado, era uma casa colada, e eu dormia na casa separada. Eu dormia na minha casa, tudo certinho. Aí eu fui dormir, eu falei, vou descansar, né? Pô, foi legal, graças a Deus, Deus abençoou. Fui dormir.
eu não dormi, eu tive paralisia do sono a noite toda. Eu sentia... Eu deitado de bruço, deitava virado para baixo. Eu sentia a gente em cima, eu sentia alguma coisa em cima de mim. Paralisado, eu não conseguia me mexer. Eu fiz igual criança, pastor. Eu só voltei pegar meu cobertor quando foi 7 horas da manhã, assim, pegar meu cobertor e correr pra cama da minha mãe e do meu pai. Porque a noite toda eu não consegui dormir. Era paralisia do sono, pesadelo a noite toda, e eu falando com Deus. Só que quando eu acordei de manhã, eu entendi que era um processo que Deus estava preparando. Que vai vir... Deus está cuidando, mas vai ter guerra. Então, você está num meio que Deus está cuidando de pessoas, está abençoando pessoas, é o toque de cura, projetos sociais, e dentro disso tem guerra. A gente está lidando com guerra espiritual, entendeu? Deus fala que a gente não é contra a carne, né? É contra o espírito. Então, eu vi, nesse dia eu percebi que realmente é contra o espírito, que não tinha nada que eu pudesse fazer. Era nada, simplesmente Deus. Era só Deus que protegia, e Deus permitiu para eu aprender. Essa situação. Então, esse foi um dia muito forte para mim. Teve uma vez que a gente tava... O André ainda não era da banda, e aí a gente tava em casa, eu e minha esposa, a gente tinha acordado de madrugada para orar, que eu sempre costumo acordar de madrugada para orar. E a gente escutou muito grito. E era um começo de gravação também, com a banda. Na rua de trás. Aí a gente falou assim, amor, isso não é normal, mano. Aí chamaram a polícia. Falei, amor, é o demônio se manifestando porque a gente tá orando aqui. Nossa, a gente estendeu a mão para a direção da casa. Repreendemos o demônio. Ninguém entendeu nada. Muito forte. Ninguém entendeu nada. O cara parou de gritar. Ninguém entendeu nada. Ficou aquele silêncio. Então, o mundo espiritual existe. A nossa luta é espiritual. E quanto mais perto de Deus você tá, mais luta você vai ter. Segura vai ter bênção? Lógico que vai. Mas, amado, mais luta você vai ter. Semana passada, minha filha fez 4 anos. A gente tava lá em casa, lá em família e tal. A galera foi embora, né? Teve um bolinho. A gente tava aconselhando um casal, amigo, e do nada eles foram embora. Minha filha tava dormindo na cama, caiu da cama. Meu Deus. Acordei, ela tava no chão, com o rostinho, e graças a Deus não aconteceu nada com ela. Pra você ver como que a nossa luta, ela eu fui num lar, morar por uma família, e o demônio depois à noite foi na minha casa me enforcar. Perdi a voz. Graças a Deus que a pastora Graus estava do meu lado e repreendeu. Ela entendeu que eu estava com uma guerra entre demônio. O demônio tentou me matar. O demônio queria possuir a filha da irmã. E nós expulsamos o demônio dela. E o demônio foi me afrontar à noite, na madrugada em casa. E existe um mundo espiritual. Sim. Existe. E a batalha é contra principado e potestade. A batalha é muito grande. Não, eu vi a minha mãe possessa. Já começou por aí, né? Minha mãe... Quando ela passou por essa fase de libertação, quando aceitou Jesus, e meu pai também, porque eles aceitaram a Jesus depois que a gente estava maior, eles já aceitaram a Jesus, e o pastor foi fazer um culto na minha casa. Então eu vi meu pai manifestado e minha mãe manifestada. Então, e pingou. Não acredita nisso? Você não acredita? Amém. Mas eu vi. Manifestou no meu pai. Pais. Aí saiu dele, o pastor expulsou dele, pingou na minha mãe. E minha mãe, ela é alta, do meu tamanho, 1,80 m. E ela era forte, né? Forte. Ela se retorcia igual cobra, sem explicação física. E assim, hoje a gente vai em algumas igrejas, a gente vê umas possessões e a gente olha e fala, isso não é o demônio, porque o ambiente muda. Uhum. Então, eu já passei por situações que isso não é o demônio, que eu olhava, não, isso não é o demônio não, isso aí é... Mas eu já tive situações porque o ambiente muda. Fica um peso, uma coisa ruim. O peso espiritual, o medo. Outro episódio, eu tava na minha casa, um amigo meu, eu tava numa empresa e ele faz tudo, sabe? Uhum. Falei, fulano, ele tinha problema com drogas também. E ele tava passando por essa fase, voltando pra igreja, que ele era cristão, desviou, foi pra droga, tava voltando. E aí tinha uns lustres pra tocar em casa. Eu falei, fulano, vai lá em casa lá, troca os lustres.
E aí faço uma feijoada pra você e tal. Comecinho da banda também. Ele se manifestou na minha sala sem eu falar nada. Meu Deus. Daqui a pouco eu tô na cozinha, daqui a pouco eu escuto aquele berro. Falei, xê. Olhou pro cara, o cara tava todo torto na minha sala. Meu Deus. É um ambiente de paz. Quando eu vou Você pra cá, entendeu? adoro a casa do Django, que é uma paz assim, que você sai pisando em nuvem. Então, Porque você ora no ambiente, sim. Deus trabalha. Porque o ambiente é sobre isso, é sobre o que está dentro da gente. Em Efésios 3:20 fala o seguinte, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que está em nós. Quem que opera em nós? Deus. Espírito É o Santo. Espírito Santo. Então, assim, ele foi lá e o que estava nele se sentiu tão incomodado que eu não precisei fazer um podcast. Tá ligado? Não precisei invocar ele para sair. Não. Ele se manifestou sozinho. Aí eu orei, expulsou. O Debone já tava vendo perigo aí. Já tava ali, vai dar ruim aqui dentro. Entendeu? Então, assim, são experiências que nós vamos crescendo conforme a fé. Amadurecendo, que hoje, né, a gente sabe reconhecer. E são lutas que quando acontece, que nem aconteceu com a minha filha, eu já entrei no quarto, já senti que tinha alguma coisa diferente ali, me arrepiando todo, já comecei a prender, e eu fui orando, ele saiu do quarto, do meu quarto, foi pro quarto dela, eu orando, saiu, ele foi pra cozinha, eu saí, ele foi pra sala, aí ele voltou pro meu quarto, eu não parei de orar até eu não sentir mais nada, eu tô falando da semana passada. Mas isso aí é forte, porque quando Entendeu? eu expulso o demônio em qualquer lugar onde eu estou, minha filha de 17, ela sente, ela vomita. Olha aí. O inimigo se levanta lá. Minha mulher já fala, você estava expulsando o demônio. Porque o inimigo ele quer atuar em algo que é nosso. Sim. Então muda o ambiente de nossa família, de nossa casa, mas nós temos autoridade para expulsar todo o mal. Sim. Porque o Senhor está protegendo a nossa família. Porque nós fazemos a obra. Sim. Por isso que é o Ministério Toca de Cura, é para tocar para pessoas ser curadas. Curadas das almas, de dentro para fora. Transformação, né? Sim. E esse projeto aí, e tudo que vocês fazem, investe o tempo de vocês, pode ter certeza que Deus vai dar a recompensa lá na frente. Né? Mas qual que é o sonho do Ministério Toca de Cura? Isso, O sonho. Projetos qual é o futuros? sonho? Isso. Você tem um sonho de tocar onde? Na Marcha para Jesus? Qual é o seu sonho? Assim, ó, como músico, tem vários lugares que a gente sonha em tocar. Sei lá, Marcha para Jesus, Descende, esses eventos grandes. Como músico, pela estrutura, pela experiência, mas eu sei que isso vai vir com o tempo, entendeu? Quanto mais a galera conhecer os nossos trabalhos como músico, eles vão ver que a gente tem potencial para estar lá no meio. E é o tempo de Deus, né? Uhum. Mas a maior ideia e sonho que eu tenho como líder da banda é, cara, poder mudar a vida de tanta gente e ser referência pra galera mudar também. Por exemplo, cara, você viu o que o Toque de Cura tá fazendo em tal lugar? Pô, vamos fazer junto. Sabe, ao ponto de chegar pra essa galera que tá aí, estourada aí, falando do meio gospel, de eu falar assim, fulano, a gente vai fazer uma agenda lá na clínica tal, pô, ajuda a gente o quê? Com um caminhão de cesta básica. E os caras reconhecer a autoridade lá, ajudar a gente. Fulano, tô construindo uma cidade lá no Nordeste que não tem água e vai ajudar aquela comunidade, você topa doar aí 3, 4, 5 cachê para ajudar lá. Então, é ter essa influência. E o meu maior sonho é fazer com que o Toque de Cura ela rompa essa bolha, entendeu? E conscientizar essa galera que tá aí, que tem condições, que eles podem fazer muito mais. Né? E assim, a gente já tá chegando já no final, né? E eu queria fazer uma pergunta para você, assim, o pessoal que tá nos assistindo agora, muitas das vezes pode estar pensando em fazer uma banda, né? Gospel, para adorar o Senhor. Sim. Diferentes estilos, seja de rock, seja de pentecostal pop, enfim, né? Sim. Seja de corinho de fogo, do que for. O que você diria para essas pessoas que estão pensando em iniciar esse projeto? Primeiro, é o seguinte, não é fácil. Tá? Ah, você tá jogando um banho de água fria? Não, é porque não é fácil. Todo começo é empolgante, concorda comigo? Sim. O começo do relacionamento é empolgante, você tá namorando. Cartinha na época. Época da cartinha, vai e volta. Mas ao longo do tempo, que nem eu sou casado há 17 anos com a mesma mulher. Mas hoje é uma coisa muito mais de decisão. Então,
O começo é empolgante, depois vira decisão, vira propósito. Se você não tiver propósito e chamado para isso, você não vai continuar. Primeiro é o seu chamado. Faz um filtro, ora, pede para Deus, ele vai falar com você. Uhum. Mas se você tem um chamado, Deus falou com você, cara, vai para cima. Porque ao mesmo tempo que é difícil, ao mesmo tempo você tem um Deus que está com você, que cuida de você, que dá estratégia, e aí você vai permanecer. Amém. Pastor, tem mais algum? Temos sim. Você já tocou em vários lugares, né? Sim. Tocou em vários lugares. Tem algum lugar que te marcou você tocando? Tem um lugar o seguinte, até falando sobre religiosidade, né, sobre minha aparência, de gostar de treinar e a galera... o cara Há já 20 toca anos rock. atrás, você não tocava na Assembleia com esse cabelo, hein? Não. Prefiro não comentar. Não, e assim, eu fui tocar numa igreja lá em Arujá. E foi assim, foi a última tentativa de uma amiga a atrair os jovens que estavam saindo da igreja. Porque o pastor era muito religioso. E aí, eu vou chamar uma banda diferente, que toca um estilo diferente e tal. O pastor, ela... Enfim, teve lá as suas diferenças com o pastor local, mas o pastor... Não, você é líder, vai. Uhum. E aí a gente chegou, a gente tocou, eu ministrei no dia a palavra. O pastor ficou lá de canto, lá no fundo, só observando, né? Aí a gente tocou, Deus desceu naquele lugar, cara. Amém. Deus desceu naquele lugar a ponto do pastor acabar, quando foi no finalzinho do culto, o André ainda não estava na banda. Ele falou o seguinte, eu tô aqui para pedir perdão para você por tudo o que passou na minha cabeça de julgamento. Meu Deus. Ó. E aí, no final do culto, ele pediu perdão para mim, perante a igreja, perdeu para mim não, para a banda, por conta da religiosidade que ele estava tendo. A partir daí, todos os jovens voltou para a igreja. Nossa, que bênção. Olha, que forte. Instrumento, né? Foi um instrumento. É um meio. Tem que quebrar essa religiosidade. É um meio. Cara, a gente entra em cada lugar, cara. Em favela, em lugares. Você já sabe, pastor. Que um cara que vai lá de terno não vai entrar, mano. Não vai. Ele não vai falar a mesma língua pra um cara, pra um drogado. Ele não vai falar. Quantas vezes... Ontem a gente foi... Hoje é... Segunda? Foi ontem. A gente foi na clínica e a gente fez um voz e violão, entregamos as doações, eu ministrei a palavra. Aí os que estão lá, né, eu falar, cara, você pega muito bem, você fala a nossa língua. Tem gente que vem aqui e arrota algumas coisas que a gente não entende nada. Pra quê? Tem que ser simples, né? As coisas de Deus é simples, né? Sim. E muitos querem enfeitar, querem usar teologia, quer usar aquilo, quer falar a palavra bonita. Isso. E as pessoas assim não vão entender. Muitos não vão entender. Eu né? estudei teologia, tá tudo bem, eu sei um monte de coisa. Mas a palavra de Deus tinha que falar por parábolas às vezes para ensinar. Vou pensar aqui, como é que eu vou fazer para eles entenderem isso? Ó, existia um filho pródigo que sai. E as pessoas querem dificultar muitas das vezes. Tem né? mesa que eu posso estar com o pastor e falar sobre escatologia, demonologia. A gente pode ter um outro podcast falando sobre pré-calvinismo, pré-milenismo, como é que vai ser. E tudo isso mesmo a gente discutindo, tendo visão igual, se é pós, se é pré, é tudo discussão, porque nada é concreto. Vamos, né? É forte. Concorda comigo? Mas você já assistiu alguma vez o programa do Raul Gil? Já assistiu? Já. Tem aquele quadro deles, pra quem você tira o chapéu? Então vamos lá, vamos começar com o André. Você tira o chapéu pro André? Hoje eu tiro. Antigamente não, porque eu não fazia a vontade de Deus. Porque eu era aquele crente que era só domingo, só de domingo. Hoje eu aprendi estudando, não só estudando, né? Buscando mais a palavra durante a semana, porque antes era a palavra é domingo. O resto da semana espera domingo. Hoje não. Agora é palavra a semana toda, louvor a semana toda, é Deus conversando com Deus a semana toda. Deus quer ser nosso amigo. Deus é nosso amigo. Ele é intimidade com Deus. Não é só aquele amigo que você vê a cada uma semana, manda uma mensagem no WhatsApp. Não, Deus é o tempo todo. É buscar todos os dias, todo momento. Se puder parar aqui e pensar, depois é com Deus. Então, hoje eu faço isso. Antes não. Antes era só o domingo. Você tira o chapéu pro Brasil?
Pro Brasil. Brasil, hoje não. Hoje tá difícil. Tá, hoje não... Hoje não dá, porque... Falando de política, o governo tá complicado, tem muitas coisas acontecendo. Eu acho que o governo largou de mão do povo. Hoje é só mentira. Hoje tá mais coisa demoníaca do que cristã, vamos dizer assim, porque foi falado uma coisa e não se cumpriu. Foi falado uma coisa, não se cumpriu. Então Prometido, foi né? só Pai da mentira. mentira. Pai da Picanha, mentira. né? Então, Pai da mentira. exatamente. Agora, Quem é o pai da mentira? hoje não é Picanha só picanha. comprando no cartão. Quem dera picanha. Se fosse só picanha, acabou o café, até ovo pra muita gente. É Então, verdade. não é só... Então tá mais pra mentira. Então não tira o chapéu pro Brasil, porque Você não é só tira o política. chapéu pra política brasileira. Não, também não. Não tem como. Nem pra... Não serei de direita e nem esquerda, mas é muito... Os dois são muito juntos. Eu acho que tem um governo que manipula a população, é sempre pra direita e esquerda, mas sempre a mesma coisa. E Nunca ajuda o muda, povo, E né? nunca muda. Não é nenhuma questão disso, né? É anos falando que vai mudar, melhorar as coisas E e nunca melhora. nunca melhora. São 10 promessas para se cumprir uma, ou cumprir duas, ou nenhuma, às vezes, em certos governos. Então, não dá. Não é sobre direita e esquerda, mas não cumpre. Sobre o certo, né? É o certo. Que é É certo. Você falou que vai fazer, então Faça, faz. né? Se você sabe que você precisa de 10 aprovações de pessoas, você sabe que não vai ter essa aprovação, então não prometa. Fale a verdade com o povo. Eu acho que se fosse mais verdadeiro com o povo, o Brasil já estaria muito mais evoluído. Última pergunta. Você tira chapéu para a saúde mental brasileira? Saúde mental do ser humano. Principalmente o brasileiro, né? Você acha que ele é cuidado para ter uma saúde mental? Eu vou tirar porque o brasileiro aguenta muita porrada e tá sempre de pé. Então, independente se é cristão ou não, o brasileiro apanha muito e tá sempre de pé. Eu fiz algumas viagens e eu percebo que em outros países, eu acho que se fosse a mesma situação do Brasil, não aguentaria. Não aguentaria. Então, o brasileiro ele sempre está se reinventando, dá um jeito de sobreviver e isso eu tiro. O brasileiro eu tiro o chapéu. E o último chapéu, tira o chapéu do Ministério do Toque de Cura? Com certeza. Não. Líder tá aqui. Sem dúvida. O líder tá aqui, a gente tem que elogiar. O líder tá aqui. Vamos pro Django. Você tira o chapéu para as guerras que estão acontecendo? De forma alguma. Inocentes morrendo. Eu acho que ninguém gosta de guerra, né? Por mais que a gente ache que a Bíblia fala sobre isso e guerra nunca é bom. Né? Então, eu não tiro o chapéu para isso. Tira chapéu para pornografia? Lógico que não. Tem devastado casamentos. O que eu pego para aconselhar casais a respeito disso, né? É um vício que não é só pro homem. A galera vincula isso muito ao homem, que é pelo bem, enfim. Mas muitas mulheres também. Não tiro o chapéu para isso. Tira o chapéu para as drogas? Jamais. O projeto que eu faço é para tirar as pessoas dela. Entendeu? Então não adianta... A gente luta para que isso diminua. E aí, né, a gente já falou sobre isso. Tem um governo que quer... deixa Deus dará e todo mundo pega o que quer e faz o que quer da vida e vira uma Sodoma e Gomorra aí. E não, jamais. Tira o chapéu pro governo da África? Pior ainda, não tiro. Se nós temos o projeto aqui da África que ajuda a África, é porque o governo não tá fazendo nada. A gente faz aqui, mas faz lá também. Né? E é um governo, enfim. Não. Tira o chapéu pro projeto não desistir? Lógico. A gente, por enquanto nós não conseguimos mudar o mundo, é óbvio. Uhum. É gigantesco, não dá para abraçar o mundo inteiro. Mas o mundo de alguém é mais fácil de mudar. Então a gente tem mudado o mundo daquelas crianças que tá comendo um leite, fazendo 2, 6 refeições por dia, daquela família que tá podendo comer um pouco. Eu sempre, quando eu vou nas agendas, eu falo, gente, vocês vão sair daqui, vocês vão comer um arroz, um feijão, vai comprar uma pizza, uma esfirra, um ovinho frito. No meu caso, é uns 5 ovos estralados. Prefiro não comentar. Entendeu? Então, assim, mas nós estamos fazendo o que lá? Fazendo o que o governo faz. Tira o chapéu para a família? Com certeza. Família é o bem maior. A essência que Deus colocou nesse mundo é a família. E hoje é o que o mundo, aspas, o que o diabo quer deturpar é a família. Não tem nada de errado, uma mãe, um pai, um filho. Mas eles querem achar erro nisso. Tira o chapéu para a educação? Do Brasil? Não. Hoje a educação
ela é enviesada, né? Ela faz uma lobotomização na cabeça. Tira o chapéu pra Cris. Com certeza, minha esposa. Então, manda um abraço. Amorzinho, te amo. Amo você, minha rainha do lar. Uma mulher sábia que edifica a casa. Se eu tenho estado firme no meu chamado, foi porque ela tá do meu lado, porque você tá do meu lado, foi porque você sempre me apoiou, nunca falou não, entendeu? Eu não vou falar mais que eu vou chorar. Sou grandão, mas eu choro. Jesus. Faz um bolo maravilhoso, tá? E ela faz um bolo maravilhoso. Amo minha filha, minha princesinha. É o que Deus nos deu, é o fruto do nosso casamento. Eu amo você, promessa. Pastor Thiago já entregou sobre isso na época. E hoje nós estamos vivendo o melhor de Deus e é com você pro resto da vida. Amém. Lua de mel hoje, segunda. E agora, para finalizar, quem quiser entrar em contato com vocês, quais as redes sociais, como que a gente faz para entrar em contato, tá chamando para igreja, para eventos, projetos, como que faz para ajudar, para chamar vocês? Sim. Galera, é o seguinte, o projeto, a banda em si é muito fácil. Instagram, Ministério Toque de Cura. YouTube, Ministério Toque de Cura. Facebook, Ministério Toque de Cura. É só chamar a gente lá na mensagem. No Instagram tem o meu contato pessoal. Você pode me adicionar lá no WhatsApp, se quiser adicionar aí. É o 011 95128 5224. Me chama no WhatsApp. Vai ser um prazer servir na sua igreja. Vai ser um prazer ministrar aí para vocês. Vai ter muito rock bom. Vai ter rock bom. A gente toca uns worship também, mais diferenciado. Aí, de adoração, de quebrantamento. Eles vão estar conosco no Aviva Norte desse ano, 12 de setembro. Vamos estar lá agitando. Porque agitando. A gente agita. A galera vai no calminho, a gente vai na parte que dá felicidade também, né? E pode entrar lá, então, Ministério Toque de Cura no YouTube, no Instagram, no Facebook, é minha rede pessoal, Django _ e você me encontra lá também. Aí, só pra finalizar, você é o líder de Django. Aí tem o André, que é ele é na guitarra, né? Aí quais os outros integrantes? Então, aqui tá o André, que é o nosso guitarrista. Eu sou vocal e guitarra também. O Natan é na bateria. E minha esposa é cantora comigo também, faz parte do backing vocal. E tem o nosso baixista que tá chegando aí, é mistério de Deus. Antes de finalizar, só um rapidinho. 3 minutinhos, segura aí. Um louvor. Um louvor que eu amo? Canta um pedacinho aí. Não desistir. Nada vai me separar do teu amor, Senhor. Quero ser livre pra te adorar, te exaltar, Senhor. Uma palavra. Uma palavra? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Efésios 3:20. Sobre o ministério. O que é o ministério para você? O ministério, para mim, hoje, é um meio e um propósito que Deus me colocou aqui nessa terra para fazer a vontade dele. Ô, Glória. Cantor Ronaldo? É isso, né, gente? Ficamos felizes com esse testemunho, né? Maravilhoso quando Deus tem um projeto, quando Deus tem um propósito na vida do ser humano, né? Eu creio que eu falo sempre assim, nem que seja igual a mulher do fluxo de sangue se arrastando, mas vai tocar em Jesus, o milagre, o propósito vai acontecer. Eu creio muito nisso, né? E a gente fica feliz que num tempo onde o amor de muitos estão se esfriando, né? Ainda tem pessoas que se importam com pessoas que estão no álcool, estão nas drogas, né? Porque hoje em dia é muito mais fácil você passar na calçada, a pessoa pedir uma ajuda, você ignorar, né? Não vamos ser hipócrita, né? A gente vê, a gente fala, ai, Senhor, ajuda, meu pai, mas a gente muitas das vezes não tem atitude para isso, né? Então, assim, é muito lindo esse projeto, né? A banda em si. E que Deus continue sempre abençoando a vida de vocês. Obrigado. Que nem já foi dito, não desista, né? Que a gente sabe que a gente tem um ministério, não é fácil mesmo. O inimigo, ele quer barrar, ele quer parar mesmo. Ele não quer fazer a gente alcançar o que Deus tem para nossa vida, né? E através do que Deus tem para nossa vida, alcança outras vidas também, né? Então não desistam, continuem firmes em nome de Jesus. Que o melhor de Deus ainda tá por vir, em nome de Jesus. Eu creio muito nisso. E é hora de... romper! Aí. Glória a Deus, aleluia. Glória.